Olá pessoal, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar uma palavra com você nessa ocasião acerca de como podemos vencer o medo. Salmo 56, versículo 3 e 4 diz assim: Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti, em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio e não temerei. Que poderá fazer-me o simples mortal? O medo, ele faz parte da vida humana, meu querido. E o medo revela a nossa limitação e a nossa fragilidade diante de situações desconhecidas, diante de obstáculos que parecem ser intransponíveis. O medo, ele mostra que não somos autossuficientes. O medo revela que nós sozinhos, muitas vezes, nos sentimos impotentes contra situações que são difíceis na nossa existência. Nós não temos recursos em nós mesmos para superarmos muitas das adversidades que nos sobrevêm, que nos atingem. Um exemplo disso é essa pandemia do coronavírus que alarmou o mundo, que abalou as nações e que deixou muitos povos vulneráveis e muitas pessoas emocionalmente abaladas. Diante de uma situação como essa, nós precisamos administrar ou aprender a administrar os temores que assaltam o nosso coração. Mas onde podemos encontrar ajuda? Como podemos aquietar a nossa alma, que muitas vezes fica aflita? Ou qual é o refúgio verdadeiro na hora que nossa fé e a nossa vida é varrida pela fúria das ondas e açoitada pelos ventos contrários? O apóstolo Paulo, meu amado, ele diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder. Quando Paulo fala isso, ele certamente está pensando nesse medo que nos atormenta e nos oprime, no medo que nos faz tirar os olhos do nosso Deus para colocá-los nas circunstâncias. E a grande verdade é que o medo apequena a nossa fé, enfraquece o amor e escurece a nossa esperança no coração. Mas, na reflexão de hoje, eu quero fazer uma pergunta. E queremos também respondê-la. Como é que podemos vencer o medo? Como podemos vencer o medo? Em primeiro lugar, nós vencemos o medo quando temos consciência de que Deus está no controle de todas as circunstâncias. E é importante que você entenda que nada pega Deus de surpresa. Nenhuma situação escapa ao conhecimento de Deus, porque Ele vê tudo. Ele conhece todas as coisas. Ele sonda a todos nós e também a todas as circunstâncias. E a Bíblia mostra que Deus está assentado no seu trono e ali Ele tem as rédeas da história em suas mãos e também o controle de todas as coisas, inclusive dessa situação que nós estamos vivenciando no mundo e das circunstâncias também pessoais que atingem a nossa vida, que assustam a humanidade. E vale aqui destacar que mesmo quando perdemos o controle, Deus continua no controle. Mesmo quando não sabemos o que fazer, Ele sabe, porque Ele controla e dirige os acontecimentos. E mesmo quando os homens entram em pânico, Ele permanece imperturbável em seu governo. E quando nós contemplamos a soberania de Deus, nós verificamos que a história humana, o que acontece com a gente, o que acontece com a humanidade, a história do homem não está à deriva, nem caminhando sem rumo ladeira abaixo. Deus não apenas está no controle, meu amado, como também está trabalhando para aqueles que nele esperam. E todas as coisas, diz a Bíblia, creia nisso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é que nós, em segundo lugar, vencemos o medo quando temos a convicção de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza
na tribulação. O fato de Deus estar no controle não significa que o dia da adversidade não vai chegar. O fato da gente saber que Deus está no controle não quer dizer que viveremos uma vida sem termos que passar por problemas, sem termos que vencer obstáculos. E nós constatamos que faz parte do tratamento de Deus conosco termos que lidar com situações que são muitas vezes adversas ou difíceis na nossa vida. Não raro, meu irmão, nós precisamos navegar por mares encapelados, por tempestades agitadas, precisamos aprender a caminhar por desertos tórridos, secos, estéreis da vida, precisamos aprender a descer vales escuros, para que nessas horas possamos aprender que Deus nos prova, que Deus está conosco, não só para nos provar, como também para nos aprovar. Eu tenho aprendido que as tempestades vêm não para nos destruir, mas para tonificar as musculaturas espirituais da nossa alma, da nossa vida cristã. E quando nós constatamos isto, nós vamos aprendendo que nas tribulações desenvolvemos a paciência triunfadora. E através dessa paciência, Deus vai nos ensinando a desenvolver experiências mais profundas com Ele. E a partir disso nós começamos a sair dessas provações, dessas situações difíceis, dessas tribulações, com mais força, com mais vigor, com mais determinação, para que possamos vencer as próximas etapas da nossa caminhada. Como um metal lançado ao fogo, nós percebemos que o fogo da prova só queima as escórias da nossa alma, da nossa vida. O fogo da provação, meu querido, ele só queima realmente aquelas coisas, aquelas características, aqueles elementos da nossa vida que não contribuem para o nosso crescimento e aperfeiçoamento. E pode ter certeza que nós saímos da fornalha de Deus mais puros e mais preciosos aos seus olhos. Em terceiro e último lugar, nós vencemos o medo quando temos a experiência de lançar sobre Deus todos os nossos temores. Quando nos sobrevém um temor, quando nos sobrevém um medo, devemos exercitar a confiança no Senhor, porque dele vem o nosso socorro, porque Ele é o nosso refúgio, e debaixo das suas asas nós encontramos proteção dos perigos que nos ameaçam. Aprenda, meu querido, que Deus é maior do que todos os problemas que nos afligem, porque o que nos ameaça está rigorosamente sob o seu controle. E se Ele está conosco, se Ele está comigo e com você, ainda que nós venhamos andar pelo vale da sombra da morte, não precisaremos temer. Se Ele é por nós, quem será contra nós? E ainda, meu querido, porque nós estamos nele e Ele está em nós, podemos ter plena certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados ou potestades, nem as coisas do presente, nem do porvir, poderão nos separar do seu amor. Portanto, não sobrecarregue o seu coração com medo. Não alimente pensamentos temerosos. Confie no Senhor, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, deixe aos pés do Senhor os seus temores, porque Ele está cuidando da sua vida. Eu quero terminar essa pequena devocional motivando você, incentivando você a entregar, a confiar e descansar no Senhor. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor, porque Ele é poderoso para cuidar de você agora e sempre. Sua bondade, sua misericórdia vão escoltar você até a glória,
Você vai perseverar até o fim, porque a graça de Deus que nos faz vencer, também nos faz ter a coragem necessária para que possamos superar as circunstâncias difíceis. E não esqueça que a bondade do Senhor, que a misericórdia do Senhor estarão sempre acompanhando a sua vida, e Ele mesmo tomará você pela mão, guiará você com seu conselho eterno, e depois Ele receberá a você na glória eterna. Portanto, meu querido, diga não ao medo e sim a um sentimento de confiança plena no Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Antes de terminar essa devocional, quero convidar você para estar conosco na Igreja do Betel, brasileiro aqui do Geisel, todos os domingos a partir das 18 horas. Nossa igreja fica na cidade de João Pessoa, na rua Professora Noêmia Ribeiro, número 312, bairro Ernesto Geisel. Neste domingo teremos um maravilhoso culto de celebração às 18 horas na nossa igreja e esperamos você. Se desejar também participar da nossa escola bíblica dominical, ela ocorre todos os domingos a partir das 9 horas. Um grande abraço para você, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida.